Oi a todos, tudo bem? Aqui de novo, Thiago de Macato, né? Estamos aqui no nosso curso de mediunidade. Voltar a falar um pouco dos autores espíritas clássicos, dando continuidade à nossa série. Hoje, eu vou falar de dois personagens no lugar de um pelo seguinte. Das últimas vezes a gente tem comentado um pouco, mais de uma vez, eu comentei o nome do Batuíra. Como pessoa muito pouco conhecida, eu achei interessante citar ele, até porque a biografia do pesquisador que a gente vai conversar hoje, ela é mais sucinta, assim, não tem tantos livros, então eu achei interessante para, né, fala-se muito no Batuíra, mas a gente conhece muito pouco ele, né, então vamos começar com ele, depois a gente vai para o Carlos Pastorino. Nossa, mas Carlos Pastorino não é quem escreveu o Minuto de Sabedoria? Ele é espírita? Vem de Minuto de Sabedoria e vem editora de livro católico? Como é que é isso? Aguarde até o final. Bom, vamos começar então. Nosso amigo Batuíra, né? Outro barbudão, né? A gente já viu que nessa época, para ser espírita, tinha que ser barbudão. Ou é barbudão ou não é espírita, né? Não tinha. O homem tinha que ser barbudão, né? Bigodudo também, né? Então, vamos lá. 1839 1909, a gente vê que ele é contemporâneo de Bezerra de Menezes, uma geração anterior ao Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, né? Mas uma figura bem importante. O que acontece? O Antônio Gonçalves da Silva, ele nasceu em Portugal no dia 19 de março de 1839, e veio para o Brasil em 1850, né? Naquela época a família real estava no Brasil, né? Então as famílias portuguesas migraram para o Brasil porque tinha mais chance do que em Portugal. Com 14 anos, né, ele sai do Rio de Janeiro, onde trabalhava com comércio ali, e vai para Campinas trabalhar com agricultura, e depois chega a São Paulo aos 17 anos para trabalhar como vendedor de jornal, o jornal Correio Paulistano. E ele andava pela cidade de São Paulo toda, então andava, imagina, 17 anos, né? Quer dizer, 1839, 1856 ele andava a pé, não tinha nem bonde. São Paulo não era nada nessa época. Estava crescendo ainda, tudo. Estava parecendo Ipiranga, não sei da cidade, não sei aonde. Então falavam que parecia, esse moleque parecia um pássaro, parecia um Batuíra, que é um pássaro. Tem a imagem, né, aqui do lado do pássaro Batuíra, e ele gostou e começou a se chamar Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. Ele assumiu como sobrenome. Com o tempo, entre 1860 e 1880, ele fundou e trabalhou um pequeno teatro. Era um teatro pequenininho, não era o Teatro São Pedro, né, que era o grande teatro da cidade, era um teatro barato, no número 10 da atual rua Quintino Bocaiúva. Era uma rua bem fuleira na época, assim, era o teatro. E que ele tanto administrava o local, como ele atuava também. Até falam que quando ele entrava no palco para atuar, ia mais estudante, gente com pouco dinheiro, né? Não era um teatro caro. Falavam: salve grande Batuíra, com seus dentes de traíra, com seus olhos de safira, com tua arte que me inspira, nas cordas da minha lira, estes versos de mentira. Dizem que o pessoal declamava isso quando ele entrava no palco, né? Devia ser uma coisa meio humor, assim. Mas fala que até que bons atores da época trabalharam lá, né? Então começa de algum lugar. Então você vê, né? O cara que trabalhava de vendedor de jornal, abriu um negócio, né? Foi melhorando de vida de uma certa maneira. Saiu lá de Portugal, né? E curiosamente, quando ele vai se tornar espírita depois, inventaram que ele ganhava dinheiro uma época com rinha de galo, quando ele se tornou espírita, para difamar ele. Mas não, o teatro que ele abriu era uma rinha de galo que ele adquiriu, transformou num teatro e fazia serviço, continuou vendendo jornal, tudo, e juntando dinheiro, né, fazendo o que era possível para sobreviver. Ao mudar de vida, ele vai morar na região dos Lavapés, onde ele plantava tabaco e vendia charutos. E também, antes de ser espírita, já alugava casas assim, a preços módicos a pessoas necessitadas. As pessoas tinham lá as terras dele, onde tinha, a pessoa não tinha muito dinheiro, pagava um pouquinho assim, fazia casa para a pessoa com passa um pouco em volta da casa para a pessoa poder plantar uma horta, alguma coisa, tanto para sobreviver quanto para vender
ajudar a pagar a conta, né? Ele era a favor da abolição da escravatura, lutou junto com Luiz Gama e Antônio Bento. Gente, século XIX, a gente verifica se uma boa pessoa se era a favor ou não da abolição da escravatura. Século XIX, a pessoa era a favor de manter a escravatura, boa pessoa, boa gente não é. Isso é simples, assim. Então a gente vê que ele já era uma pessoa diferente, porque, veja, ele preferia pagar salário do que usar escravo para viver de tabaco. Né? Preferia pagar salário. Então a gente vê que já era uma pessoa diferenciada, né? Em 1863 ele tem um grande choque, tinha a esposa dele, né, a Maria das Dores Coutinho e Silva. E peguem esse detalhe, ela nunca virou espírita, ela sempre foi católica a vida inteira. Tiveram um filho, né, o jovem Joaquim Gonçalves Batuíra, que morreu aos 12 anos de idade, né, porque é extremamente comum. Gente, sabe o que aconteceu? O Batuíra ficou arrasado, estava lá fazendo velório em casa, como era. Tem uma hora que ele ficou pé da vida, levantou e se fechou no quarto. A esposa, né, gente? Deixa, né? Morte de filho é muito pesado. Mas ele entrou no quarto, pé da vida, começou a brigar com Deus, falou, não, você me prova, ou a vida continua, se a vida continua mesmo, me prova, me mostra meu filho onde ele está. Me mostra meu filho. Senão, eu vou saber que não existe vida após a morte, não existe Deus, não existe nada. Olha o homem, né? O homem é bravo, ou mostra, ou não mostra. O que aconteceu? O filho se materializou na frente dele, falou, pai, continuo vivo. Mas você está no céu, falou, as coisas não são bem assim. Eu vou continuar aprendendo, vou continuar evoluindo aqui agora como espírito. Mas você está vivo? Tô. Eu tô vivo, a morte não existe, pai. Aí Batuíra ficou feliz pra caramba, saiu do quarto pulando, festejando, meu filho tá vivo, meu filho tá vivo. Imagina, você no velório, todo mundo ali, meu Deus, o homem ficou doido. Coitado, perdeu o filho, ficou doido. Barbudão lá, o filho tá vivo, ficou tão feliz que ele chamou o regional, não, chama o regional aqui, meu filho tá vivo, aqui é só o corpo, o espírito dele tá vivo. Chama um regional que a gente vai festejar que meu filho tá vivo. Chamou um regional, era um grupo de música. Ficou cantando, festejando a noite toda porque o filho tava vivo. Pessoas olhavam aqui, meu Deus, esse homem tá doido, coitado da esposa dele, né? Então, o filho tá vivo. Acaba conhecendo o Livro dos Espíritos depois disso, se torna espírita, e ele vai fundar o grupo espírita Verdade e Luz. Existe até hoje essa instituição espírita, né? Ele comprou uma tipografia e lançou o jornal Verdade e Luz. Detalhe, esse jornal, os pesquisadores só acharam cópias desse jornal em Portugal. No Brasil a gente perdeu tudo. A gente quase perdeu a história do Batuíra. Mas ok. Se não fosse o Eduardo Monteiro de Carvalho tendo... viajou para a Europa, foi para Portugal, entrou numa biblioteca e achou um monte de... Que jornal é esse? Nossa, Verdade e Luz, é o jornal do Batuíra. Tinha muitos poucos na instituição do Batuíra, que foi do Batuíra mesmo. E virou espírita, já abriu o grupo espírita, começou a divulgar o espiritismo em jornal. Ele tinha uma ação muito interessante. A primeira coisa que ele fez, quando ele se tornou espírita, ele falou, olha, ele viu a prova material, um fenômeno da aparição do filho dele, e depois começou a estudar mediunidade, tudo isso, praticar mediunidade, praticar desobsessão, todas essas atividades. Se o espiritismo pega a caridade, e agora eu sou espírita, eu não posso viver do vício dos outros. Porque o que ele produzia? Tabaco, plantava tabaco e fazia charuto para vender. Não posso, é errado. Então ele parou, fechou a venda de tabaco, fechou. Passou a viver do quê? Do dinheiro que ele tinha guardado para ver ele esposa, e às vezes vendia um pedaço de terra e tudo mais. E ele começou a ir falar sobre o espiritismo por todo canto, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, foi para outros locais, trabalhava com cura, era médium de cura, descobriu que tinha essa mediunidade de cura e receitava homeopatia, trabalhava com muita desobsessão. Tem umas histórias fantásticas de que ele ia pregar espiritismo por ali, achava alguém com problemas de obsessão, às vezes dava um passo e melhorava. Tinha uns casos que teve um caso curioso que o espírito olhou para ele, opa, eu conheço com você e sei que com você não se brinca, tchau.
sumiu. Mas como a gente fala do século XIX, na época não se sabia muito bem o que era doença mental e o que era problema de obsessão. Hoje a gente tem um conhecimento maior, por isso que a gente fala para os assistidos que ainda assim, não, vai continuar o tratamento psiquiátrico e tudo mais. A gente trabalha em conjunto com os médicos da matéria, inclusive nessas questões. Continua indo psicólogo e tudo mais. Na época as pessoas abandonavam essas. Então o Batuíra começou a trazer muita gente para morar na rua dele, que atualmente é conhecida como Rua do Espírita, lá no bairro da Liberdade. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal. Vamos olhar aqui no mapa. Aqui, bairro da Liberdade, aqui é a Rua Espírita, né? Aqui, ó, Rua do Lava-Pés. Tudo isso daqui, entre a Rua do Lava-Pés, entre a Rua do Espírita, até a Rua dos Tapês e mais pra cá, era tudo terra do Batuíra. Tudo. E ele começou a vender, a dar. Às vezes vendia alguma coisa, mas principalmente ele alugava para pessoas necessitadas, começou a fazer ainda mais isso. Muitas vezes ele dava casa, trazia as pessoas com problemas de obsessão para morar com ele, dava uma casa para a pessoa, para ela formar família e tudo mais. Olha que coisa doida, não só parou de produzir, como a gente tem uma rua inteira em São Paulo que só existe entre a Rua da Glória aqui, Rua dos Lava-Pés, aqui a Rua do Espírita continuando, tudo isso daqui era a terra do Batuíra. Por muitos anos em São Paulo, inclusive, falavam que era a Rua do Diabo Batuíra. Rua Espírita, Rua do Espírita, né? O pessoal fala para as crianças tomarem cuidado para não andar na Rua do Espírita, né? Olha que legal. Fala-se não é um cara que a gente devia lembrar na aula de história. Pô, uma pessoa que fez uma rua em São Paulo através da caridade. Começou a trazer essas pessoas para morar com ele, via que as pessoas não tinham nada para viver, levava, dava uma casa para elas. Em muitos casos, depois que, antes de ser espírita, ele cobrava aluguel. Depois se tornou espírita, ele às vezes nem cobrava aluguel, dava mesmo a terra. Daí que a gente tem hoje, tem empresas, tem casas, tem várias coisas aqui nesse bairro, graças ao Batuíra. Bacana, né? Isso aqui é ser espírita mesmo, né? E ele trabalhou muito isso, com cura, desobsessão, e no jornal Verdade e Luz, ele divulgava o espiritismo, mas também ele é um jornal muito interessante, porque a gente vê que no contexto da época ser espírita era difícil. Ele tinha uns trechos meio irônicos, que era a briga com as damas da caridade de São Paulo. Por quê? Como na época, o que acontecia? Você ainda não tinha certidão de nascimento e nem certidão de casamento. Era o batismo e o casamento na igreja que determinava as questões jurídicas de herança, propriedade. Então, se você era espírita, não era católico, o padre virava, não, você não vai casar, você não vou fazer batismo aqui. A sua criança não tem registro, não é ninguém. E o que o Batuíra denuncia? E o que a igreja fazia? A igreja da Sé, as igrejas ali em São Paulo? Cobravam, se você tivesse dinheiro para subornar o padre, ou fosse de uma família com muita grana, ele fazia o casamento, fazia tudo. Se você fosse pobre, obrigava a ir na frente da igreja, dizer que não era mais espírita, para só depois fazer o registro da criança. Então, era um jornal que também lutava pela possibilidade. A gente precisava, na época, lutar pelo direito de ser espírita. É uma coisa muito complicada. Não era nada fácil. Discutia questões doutrinárias. Num certo momento, ele elogia a fundação da FEB. Depois, ele tem uma tensão, porque ele critica que ele participou de reuniões mediúnicas lá no Rio de Janeiro, aquelas onde se manifestou inicialmente o Anjo Ismael. E ele fez algumas críticas, porque, olha, só tem Moisés, apóstolo, não tem sofredor nenhuma nessas reuniões mediúnicas. Metade delas é o guia da casa elogiando os trabalhadores. As pessoas, acabou a reunião mediúnica, já acende cigarro, já pegam uma cachaça para beber. Ele faz críticas bem pesadas, assim, né? O que coloca o que gerou um estresse entre São Paulo e a FEB muito grande. Principalmente porque ele criou a União Espírita do Estado de São Paulo, depois vai
vai se juntar com a FESP e a USE, né, principalmente, em 1908. A gente vê que a coisa era difícil no meio espírita, mas ele tinha uma briga entre os espíritas para não misturar com o catolicismo, porque vinha um problema da França de você misturar. O problema não é mistura com o catolicismo. Se você tem necessidade de frequentar a igreja ainda, a igreja católica, você vai e frequenta. O problema é misturar ideias espíritas com ideias católicas. Aí é complicado. Principalmente se você escreve em jornal espírita. E esse é o problema, se você dá palestra. Então, principalmente quando você começa a trazer a ideia de culpa, que a gente está reencarnado só por expiação. E não que a reencarnação é um fenômeno natural de evolução. Ou seja, nós somos espíritos nascidos simples e ignorantes que estamos em evolução, em aprendizado contínuo. Então a gente tem muito mais provas do que expiações. Tinha uma leitura espírita que ainda está presente nos dias de hoje, de que só é tudo expiação. Qualquer coisa que você fez é porque você é um monstro do passado, um espírito de trevas. Essa coisa muito pesada, que o Batuíra era contra. Ele era contra essa leitura mais pesada que, infelizmente, no começo a FEB apoiou muito. Daí essa tensão entre São Paulo com a FEB. E, de novo, nada contra a ideia de ter um espírito chamado Ismael. Apareceu a biografia do Chico Xavier, tudo mais. Mas no começo, em que a entidade começou a se manifestar, é estranho. É estranho, né? Mas o Batuíra, ele brigou muito. E uma das coisas que ele fez uma chácara dos obsidados. Aquelas pessoas que hoje a gente entende que é doença mental, que não tinham condições da família cuidar, ele quis formar uma chácara onde as pessoas não ficariam amarradas, não ficariam... Por isso que ele não deu o nome de Charcot, hospital psiquiátrico, nada disso. Porque a ideia era ser uma chácara, onde as pessoas iam trabalhar, viver... Né? E que infelizmente depois que ele faleceu as pessoas não conseguiram manter, ele tinha muita força moral, né? tinha muito jeito de lidar com pessoas assim, então essa figura Batuíra, quando ele falece em 1909, né, figura fantástica, a Casa Batuíra está até hoje, ele divulgou muitas casas espíritas, muitas obras de caridade, ele fundou em Minas, Poá, sabe? Interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, Espírito Santo, vários locais assim. Ele trabalhou muito com Eurípides Barçanufo, que aparece logo depois. O Eurípides Barçanufo dizia, quando o Batuíra estava presente, dava para ver uma luz verde no ambiente. Bezerra de Menezes ele via contra a luz, mas atuava muito nos trabalhos de obsessão. O médium Peixotinho, que é esse daqui. Ele é um médium que trabalhou muito também com Chico Xavier, médium de materialização. O Batuíra se materializou algumas vezes e psicografou uma série de coisas através do Chico Xavier, contribuía muito nas atividades de obsessão também do Chico. Então a gente vê que é um espírito que continuou atuando, trabalhando, mesmo após o desencarne. Por isso que é uma figura tão forte aqui de São Paulo que a gente não lembra dele. E às vezes é estranho quando a gente vê, nossa, mas por que fala que elas... Gente, quando a gente fala Bezerra de Menezes, Batuíra, Eurípides Barçanufo, são pessoas muito, muito boas, que trabalharam, tinham uma evolução espiritual, eram pessoas diferenciadas. A gente vê a vida do Bezerra de Menezes, ele já era o Bezerra de Menezes antes de ser espírita, o Batuíra já era uma pessoa diferenciada antes de ser espírita. Então, para essas pessoas se desligarem do corpo físico, começarem a trabalhar na espiritualidade, é muito mais fácil. Por quê? Porque eles são espíritos muito mais experientes que nós. Por isso que quando parentes, mesmo trabalhando no espírito não desencarnam, demora para comunicar esses anos, tudo, porque é uma outra coisa. Veja, o cara se desprendeu a vida inteira. E eu comentei que a esposa nunca virou espírita. Por que eu comentei isso? Tinha uma capela para a esposa rezar, tudo, que tem até hoje na Rua do Espírito, uma capelinha bem pequenininha. Tem algum canto ali que o grupo espírita ainda mantém. Por quê? Ele se tornar espírita não implicava em que a esposa fosse obrigatoriamente. Ela não concordava com as reuniões mediúnicas, mas não era contra a prática da caridade. Afinal, Jesus ensina caridade, independente se espírita, católico.
Olha que coisa bonita o casal se respeitar, né? Ele como homem podia até, na época, ter... Não, você não vai mais em igreja nenhuma, não. Ela podia ir, fez até capela para ela rezar ali. Tudo que mantiveram em respeito, porque ele não obrigava, quem ele tratava mediunicamente com a cura ou desobsessão, ele não obrigava a pessoa a se tornar espírita, ele convidava ao estudo do espiritismo. Se a pessoa querer ou não, não tem problema. E essa era uma briga dele também, no jornal Luz e Verdade, que tinha uma parte dos espíritas que achavam que tinham que obrigar a pessoa a se tornar espírita. E não. Isso seria anti-espírita, anti-caridade, obrigar a pessoa a fazer. Muito interessante, né? E trabalhou com Chico, Eurípides, né? Só. Isso aqui, eles... quer conhecer mais sobre Batuíra? Tem na internet hoje. Dá para baixar todos os jornais que ele escreveu, tem mensagens bonitas, dá para também pedidos de ajuda. Tem esses livros aqui do Eduardo Monteiro de Carvalho, publicado pela Madras, né? Batuíra, o Diabo e a Igreja, Eduardo Monteiro de Carvalho, e esse livro aqui, Batuíra, Verdade e Luz. Aqui tem mais matérias de jornais, assim, e esse aqui é mais biográfico, mas os dois são fantásticos, né? O diabo, porque a igreja, na época que ele estava vivo, chamava ele de Diabo Batuíra. É um absurdo, né? Um homem que faz caridade, porque tem uma religião diferente, você faz isso, né? Mas ok. Mas agora vamos chegar, então, ao nosso pastorino, que seria o objeto do verso de hoje, né? Uma foto dele, veio de 1910, 1980. Ele não é uma figura tão conhecida no meio espírita, mas é uma história interessante. O que acontece? Nasceu 4 de novembro de 1910, no Rio de Janeiro, formou-se em geografia e português, mas foi fazer seminário em Roma, sendo ordenado em 1934. Gente, claro que para se formar em 1910 já vinha de uma família, né, com um certo cacete, com uma família, mas assim, era difícil ser padre e fazer seminário em Roma. As provas que tinham que fazer, os testes que a igreja exigia, não era qualquer um que ia, não. Eu tinha que ser uma pessoa, do ponto de vista intelectual, pelo menos, altamente, né? Só que ele deixa de ser padre, ele larga a batina em 39. Por quê? Esse Papa aqui, que é o Papa Pio XI, segundo o relato do pastorino, se negou a receber o Mahatma Gandhi nas roupas normais do Gandhi. Ele só conversaria com o Gandhi se o Gandhi usasse uma roupa, como falou, uma roupa normal, roupa de gente. E ele ficou pé da vida. Ele falou, peraí, esse cara tá se... Jesus se vestiria assim. Se o Jesus... Então quer dizer que se Jesus hoje nascesse, uma roupa, aparecesse aqui com a roupa da época, com uma roupa simples e humilde, não vai entrar no Vaticano? Não sou mais padre. E na boa, né? Qualquer pessoa de bem, o mínimo que ele fazer é realmente sair da igreja depois dessa, né? Tem protesto histórico que muitas pessoas do catolicismo falam que não tem prova que houve essa rejeição do Pio XI na recepção do Gandhi, né? Mas, assim, ele estava em Roma. Ele já estava sendo chamado para trabalhar na Cúria Romana, sabe? Ele não foi um padre que foi mandado para o exterior, já estava em Roma. Ele estava em Roma quando isso aconteceu, em 37. Então, eu tenho mãe, né? Eu tenho essa vida histórica, tudo, né? Pode ser que ele carregue um pouco as tintas, não sei o quê, mas tá aí, né? Fica a questão. O problema é que nessa época os papas desse período são complicados, mas deixa pra lá. Aí ele volta ao Brasil, em 37, passa a dar aula de latim grego no Instituto Ítalo Brasileiro de Alta Cultura, vira jornalista correspondente dos Diários Associados e escreve também para a Academia Brasileira de Belas Artes, né? Fundou também a Sociedade Brasileira de Esperanto, que divulga aqui, né? Ele realmente, então ele ficou ensinando, trabalhando, dando aula de latim, de grego, por aí, né? Não, era um professor vindo de seminário, né? Então, ele termina de ler o Livro dos Espíritos que ganhou de um amigo em 31 de maio de 1950 e se torna espírita. Passa a trabalhar, ler as outras obras de Kardec, a trabalhar bem espírita. Aí, assim, em 51 ele funda o Grupo Espírita Boa Vontade,
que virou depois o Lar Fabiano de Cristo, que inclui o centro, um asilo e uma obra com crianças, um local que trata de doentes também. Funda a KPMI, hoje é a KPMISA, que era um fundo de... Quando eles criaram, tinha um problema. Como é que a gente vai manter essa obra? Como é que a gente vai manter a caridade? Né? Aí o que eles resolveram fazer? Isso nos anos 60. Fundaram a KPMI, que era uma espécie... Tinha outro nome e tal, mas era uma espécie de... seguro, né? Seguro de vida, tudo, só que para pessoas pobres. Então, a partir a ideia é que as pessoas, na época, o banco só dava esse tipo de coisa se você tivesse muito dinheiro. Por isso que as montadoras do ABC, por exemplo, às vezes davam seguro de vida com parte do salário. Era algo que não era acessível para as pessoas nos anos 60, 70, assim. Então a KPMI tinha essa função social, ou seja, é um seguro como sociedade anônima, então todo o dinheiro que conseguir aplicando a mensalidade das pessoas para fumar vai ser tanto para pagar aquilo que é devido às pessoas receberem, mas os lucros vão ser aplicados para manter as obras de caridade. E manteve muito bem, infelizmente nos anos 80 vai entrando, o negócio vai crescendo, dinheiro é fogo, né? Sempre acaba entrando alguém e desviando dinheiro, teve todo um problema, né? Tá lá. E foi um projeto dele, mas era a ideia, ou seja, usar um fundo de pensão não para conseguir lucro, mas para conseguir ajudar as pessoas pobres a ter alguma coisa nessa situação, e o lucro disso manter asilo, as obras assistenciais, fazendo um serviço social muito interessante. Pastorinhos, o pessoal do OSEI, que até hoje é o Serviço Espírita de Formações, que é a ideia de um boletim internacional de espiritismo para ajudar a unificação, né? Ele vai falar de ser nos anos 80. Bom, eu já vou, antes de apresentar os 6 livros, tem uma coisa interessante. Por muitos anos, quando o Divaldo Franco, até os anos 80, até 1980, que quando ele falece, coloquei aqui 133, foram eu. Antes do Divaldo Franco mandar para a FEB ou publicar na própria editora, ele era o Pastorino que revisava as obras dele. Era o Pastorino que tanto revisava o contexto doutrinário e tudo, e quando eram outros espíritos, não Joana de Ângeles, não os mentores Manuel Filomeno de Miranda, quem fazia uma pesquisa para verificar se aquele autor tinha estilo mesmo, inclusive com Miranda de Carvalho, com Manuel Filomeno de Miranda, para verificar se era aquele espírito se manifestando, era o Pastorino. Até 1980, Pastorino revisou todas as obras do Divaldo Franco. Se ele falasse, olha, não publica uma coisa, o Divaldo botava fogo. Então a gente vê que, para ser uma pessoa, para ver a confiança que o Divaldo Franco tinha nele. Não é à toa que ele psicografou, através do Divaldo Franco, alguns livros muito interessantes, como Impermanência e Imortalidade. Então, é uma relação que pouca gente conhece. E não só isso, no caso, por exemplo, o Tagore, que é um espírito indiano, que tem obras do Tagore. E o Pastorino lia, além de ler latim, grego, hebraico, aramaico, ele lia sânscrito, línguas... Era um gênio, assim, né? Aí o Divaldo psicografou o livro do Tagore e achou estranho que o Tagore psicografava as mensagens sem título. Ele, vou publicar um livro em que cada capítulo tem título. Aí o Divaldo colocou os títulos e mandou para o Pastorino, que leu, começou a ler, analisar. Divaldo, quem que fez esses títulos aqui, né? Tá interessante, não sei o quê. Fui eu que fiz, porque achei esquisito. Eu falei, não, esquisito não. Tagore não dava título às mensagens. Ele não dava título aos capítulos. E, curiosamente, a métrica rítmica que você psicografou é a mesma métrica rítmica ao ler o texto em sânscrito, que ele conhecia. Então a gente vê que o Pastorino ele ajudou muito o Divaldo Franco a ter segurança na publicação das suas obras. Só isso já mostra que ele tinha um conhecimento doutrinário muito profundo, né? Isso tem em biografias do Divaldo Franco, não é nada secreto assim e tal. Que ele era uma pessoa mais... Né? O livro dele mais famoso é o seguinte. Vou mostrar para vocês o livro mais famoso do nosso amigo, que se chama
Cadê? Tá aqui. Minutos de Sabedoria. Ele tinha uma editora chamada Espíritos, onde ele publicou vários livros, mas os mais importantes, ou pelo menos que a gente tem acesso hoje, são três, que é o Minuto de Sabedoria, Técnica da Mediunidade e Sabedoria do Evangelho. E eu vou mostrar um pouco dos três. O Minuto de Sabedoria era aquele livrinho para você abrir com mensagens pequenas e tal, que ele escrevia através da inspiração, né? Mensagens boas, né? Que nem essa, olha. Não critique, procure antes colaborar com todos em fazer críticas. A crítica fere. E ninguém gosta de ser ferido. A criatura que gosta de criticar, aos poucos você vê isolado de todos. Você viu alguma coisa errada? Fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. E várias mensagens assim muito legais, né? Esse livro, o que aconteceu? Ele criou essa editora dele, onde lançava esses livros, usava o dinheiro para fazer caridade também. Quando ele faleceu, a família dele não é espírita, nem a esposa nem os filhos. Venderam para uma editora católica, a Vozes, que proíbe de publicar o livro Técnicas da Mediunidade. Até hoje o livro está proibido de ser vendido, e o Sabedoria do Evangelho. Algum amigo do pastorino, pegou e digitalizou e botou tudo na internet. Recentemente, a família readquiriu os direitos para voltar a receber pelo Minuto de Sabedoria, porque ele é um dos livros que mais venderam individualmente, é um dos livros que mais venderam na história do Brasil, né? A família deve viver até hoje, só desse livro deve dar para pagar as contas até hoje. Mas, infelizmente, a editora católica, no caso a Vozes, ela comprou para realmente pararem de publicar, tanto a Sabedoria Evangélica quanto a Técnica de Mediunidade. Isso, segundo a própria família dele conta, a família não queria que fosse publicado porque eles não acreditavam no espiritismo, né? Então, mas aí, é um livro muito bom. E olha só, é um livro espírita, né? Hoje, quem quiser comprar, tem que ir na igreja, né? É triste, né? Porque, assim, é uma desonestidade enorme você pegar o livro de uma outra você comprar uma editora para proibir a venda dos livros. É complicado, né? Mas, pelo menos, o Minuto de Sabedoria tá aí. Tem um monte de católico que acha que é católico e na verdade é um livro espírita, tá lá, né? Mas não dá pra... A igreja católica é difícil de defender, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas boas ali, né? Diga-se passagem, que se a gente começar a ler livros recentes assim, o que tem de plágio de livro católico, tipo, deixa pra lá, né? Vamos seguir aqui a mensagem. Tem uns padres famosos que gostam de cantar, tem programa de rádio, aí você vê umas mensagens, parece um estilo muito parecido com o Minuto de Sabedoria, com umas comentários do Evangelho que ele vai fazer depois, né? Mas deixa pra lá, né? Pelo menos tá livre na internet. Talvez dê pra achar em sebo isso daqui, né? Também. Eu pelo menos não achei. Tenho vontade de procurar. Bom, o livro Técnica da Mediunidade é muito legal, porque o que ele fez? Quando foi publicado o livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, a gente tem estudado esse livro, a gente vê que ele exige que a gente conheça um pouquinho de física. Então o que ele fez? Ele buscou fazer um livro como se fosse um livro para auxiliar, um livro auxiliar, onde ele explica o que é eletricidade, o que é onda, e vai articulando todas essas ideias. Então, como se fosse um livro mais didático, para poder estudar depois o livro, os livros tanto nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade do André Luiz. Então ele meio que junta todas as informações que o André Luiz traz sobre plexos, chakras, como eles atuam na mediunidade, a relação de chakras e glândulas, dos sentidos, formas mentais, plasmação do futuro, cura à distância. Ou seja, é um livro interessantíssimo de mediunidade, vale muito a pena usar como material complementar, né? Não dá para usar o livro porque, né, hoje a gente acha pela internet, eu vou mandar o link para vocês, mas infelizmente não tem mais como não é um livro que dá para adquirir, né? Então ele faz uma bibliografia dos livros que ele usou. É bem interessante aqui, então. É bem muito interessante.
É um ótimo livro para estudar a mediunidade, porque realmente ele ajuda a explicar um monte de conceitos de eletricidade e tal. E depois que a gente lê ele e pega o mecanismo da mediunidade, fica muito mais fácil. Você pode usar ele, não necessariamente ler ele todo para depois ler os mecanismos. Até a gente usou, né, como fonte na hora de preparar as aulas do mecanismo da mediunidade. Pode ler, pegar, então vale muito a pena. Está na internet, gratuitamente. Tem um livro, A Sabedoria do Evangelho, que na verdade são 8 livros. O que o Pastorino fez em 64? Ele juntou todos os 4 evangelhos e alinhou. Ou seja, porque tem trechos que se repetem nos 4 evangelhos. No Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê, Kardec, quando tem o mesmo trecho de diferentes locais, faz. Então ele alinhou e fez uma sequência que une os 4 evangelhos, faz uma tradução. Lembra, ele era professor de latim e grego. Os evangelhos foram originalmente escritos em latim, em grego, depois passaram para latim. Só que era um grego meio de quem falava hebraico. Então ele também conhecia hebraico, ele pôde fazer essa tradução. E ele faz esse livro, Sabedoria do Evangelho, que é muito bom, é proibido de ser vendido, onde ele faz toda uma explicação do que é o velho, o que significa evangélico, o que é esse testamento, o que é cânone, o que é o códices manuscritos, copistas. Então ele discute, ele tem toda uma introdução para a gente começar a estudar os evangelhos, o texto sobre como interpretar e tudo mais. E aí, vou mostrar 2 volumes. Ele faz, por exemplo, aqui, escândalos. Tá em Mateus, Marcos e Lucas. Ele põe as 3 versões na tradução que ele faz. Primeiramente, ele discute o sentido. Olha, moinhos, é a palavra tal, eram de 2 tipos, o leve e os pesados, denominados mundinhos de burros. Então, ou seja, faz toda uma explicação do texto, do que o texto quer dizer, usando gramática, contexto de época, informações históricas e tudo. Ou seja, faz toda uma explicação do trecho do Evangelho usando os conhecimentos, né, que mostra como prova da reencarnação e tudo mais. E é uma análise bem textual. Em seguida, quando está aqui em itálico, né, essa letra inclinadinha assim, ele faz o que ele chama de uma interpretação mais profunda, todo, né, em cima daquilo que foi. Então, ele faz uma explicação técnica, depois faz uma explicação mais profunda. Ou seja, para dar a palestra, a aula de evangelho, isso daqui é uma maravilha. E aí, primeiro uma parte chata, assim. O que aconteceu? É aquilo que eu falei, esses 8 volumes, a família proíbe de publicar e a Voz comprou para não publicar. Porque ele fala de reencarnação, é uma interpretação espírita dos evangelhos e fornecendo uma tradução espírita também, né? E ele tinha sido padre e tal, ele conhece teologia, não é complicado, né? É uma coisa horrível uma editora comprar outra para acabar com o livro, mas tudo bem, a família concordou e fazer o quê, né? Ainda bem que colocaram os 8 volumes na internet. Tem uma coisa chata, porque depois do Pastorino, teve mais 2 pesquisadores que fizeram algumas traduções de partes da Bíblia, partes dos Evangelhos, e depois desses 2, um é o Djalma Argolho, o outro é uma pessoa que tem um programa na rádio Um Mundo Maior, muito bom, fez tradução do Gênesis, da Bíblia e tal. Tem a tradução do Haroldo Dutra. A FEB, e isso é um problema que não é da FEB, é das editoras espíritas, que tem uma mania de colocar no marketing pessoas que não entendem da doutrina, não têm uma preocupação histórica com a doutrina, e às vezes tem uma preocupação em fazer o livro ser vendido. E anunciam como a primeira tradução dos evangelhos para o espiritismo. E não é a primeira. Quem fez primeiro foi o Pastorino, minha gente. Não pode, isso é história. Eu não posso pelo marketing perverter a história. Né? E não é um problema. Acredito que o Dutra saiba que não seja a primeira, né? Não é possível que não saiba disso, mas é um absurdo esse tipo de propaganda, porque já tem.
Claro, a questão de se uma é melhor que a outra é uma outra conversa. Aí tem que comparar. Eu não tenho condição técnica de comparar a tradução. São boas, mas parece uma boa tradução que ele faz. É legal ter uma versão inteira publicada, já que a do Pastorino a gente não tem acesso. Mas, gente, ela não foi a primeira. Essa propaganda de que foi a primeira é ruim. A gente não pode perverter a história do Espiritismo para vender livro. Mesmo que seja para manter caridade, sabe? Tem que ter um compromisso com a verdade. Deixa de ser falta de caridade, com um esforço enorme que o Pastorino fez nos anos 60 ainda de publicar isso. Então, já tem 8 volumes, tudo, essa tradução, que hoje está gratuita na internet. Eu vou passar o link para vocês. Eu tive uma experiência muito interessante em relação a essa obra. Teve uma situação que eu estava fazendo uma pesquisa sobre Judas. Até passei sobre Judas no mundo espiritual, porque aparece em textos do Chico Xavier, aqui e ali, né? Falando o que acontece. Eu passei para o Décio, o Renato, que passaram a usar esse material no curso, né? Uma parte primeiro, né? Porque tem bastante coisa sobre Judas. Um dia tem que organizar isso melhor, né? Contar a história de Judas, da espiritualidade. Porque tem mensagens espalhadas em livros do Chico Xavier onde você vê que Jesus estava na cruz e já estava pedindo para ir atrás de Judas, sabe? Uma série de questões. Isso é muitíssimo interessante. Aí, ali na creche Amélia Rodrigues, quando o Divaldo vem, da palestra, isso lá em 2008, 2009. No máximo 2010, mas acho que foi 2009. Estava lá pesquisando até esse tema de Judas, não sei o que e tal, né? Aí o que aconteceu? Vou colocar aqui. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: eu fui pegar autógrafo, aí eu lá, por mais que as pessoas peçam pra. Não, pega lá o autógrafo e tal, né? Até porque o Divaldo estava cansado, fotografando, ainda ia dar uma palestra. Mas eu cheguei e comentei que estava pensando sobre Judas. Nossa, Judas, não sei o quê. Ele falou, dentre outras coisas que ele comentou para mim, falou: olha, para estudar esse assunto, primeiro, Evangelho segundo o Espiritismo, segundo, obras de Humberto de Campos pelo Chico Xavier. Fora disso, tudo fica em dúvida. Mas procura na internet o texto Sabedoria. Eu comentei, o Sabedoria do Evangelho, ele falou, isso mesmo. Eu uso ele comentou, esse material é ótimo para entender o sentido mais profundo e histórico dos evangelhos. Então, assim, se o Divaldo recomenda o texto do Pastorino, né, algum especialista em tradução bíblica pode analisar tal, mas é uma recomendação do Divaldo e vale a pena a gente seguir, né? Para mim foi uma ótima recomendação, até já conheci o livro, não sabia eu achava estranho que esse livro era pouco discutido, comentado por aí, né? Mas aí quando o Divaldo deu, depois que eu sabia essa coisa da venda da editora, tudo, mas quando teve essa conversação do Divaldo, deu uma boa segurança, né? Temos isso. Já tinha ouvido boas indicações, inclusive, então vale muito a pena ler, né? Vale muito a pena mesmo, até por esse trabalho que ele faz, junto a coordenar os diferentes tipos, falar o sentido de cada palavra, né? E, de novo, eu só comentei porque não foi a primeira, o problema é esse, eu não posso falsear uma informação verdadeira. É ótimo que a hora do Luta traduziu, você pode pegar e ler o livro impresso. Infelizmente, os outros volumes só no computador, ou você imprime tudo, aquele blocão difícil de com espiral de às vezes difícil de consultar até, né? Mas é uma recomendação de Divaldo. Então acho que dá pra gente pesquisar uma coisa bem legal. Então são esses 3 livros do Carlos Pastorino, né? Vale a pena. Livro Sabedoria, acho que todo mundo conhece, né? Mas vale a pena. Técnicas da Mediunidade, Sabedoria do Evangelho. E deu para apresentar um pouquinho o Batuíra, né? Obrigado aí a todos pela atenção. Vou mandar o link junto. Se eu não mandar, por favor, me lembre. E agradeço a todos aí pela atenção. E qualquer coisa, dúvidas, comentários, coloque embaixo. Tem mais pesquisadores para a gente trabalhar. Caibai Schutter, o Herculano Pires, Hermínio Miranda, vamos colocar uns pouquinhos, tá? Quis apresentar o Jubatuíra porque já falamos 3 vezes o nome do sujeito e não falo quem é e complica um pouco. Se alguém passar aí, tiver nas andanças, passar lá pela Rua do Espírita, né? Lembra aí do Batuíra. Obrigado a todos.